Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos começar esse vídeo. A gente vai, na verdade, dar continuidade e finalizar, na verdade, essa primeira introdução falando sobre a América, né? As questões climáticas, algumas questões. A gente vai ver hoje a América ou as várias Américas que tem dentro desse contexto, né? Do continente americano. Por quê? Eu já estou respondendo a pergunta que eu coloquei aqui, né? Uma América ou várias Américas? Isso vai fazer com que a gente lembre do nosso assunto quando a gente falou sobre países periféricos, semiperiféricos e países centrais. Os países centrais são os países ricos e desenvolvidos. Os semiperiféricos são os países que estão em desenvolvimento, né? São os países que estão em desenvolvimento, estão nesse processo. E os periféricos são os países que ainda têm uma dificuldade muito grande de desenvolver, têm muitas dificuldades. E é chamado de essas várias Américas pela principal característica, que é a desigualdade social, tá? A desigualdade social é que vai fazer essa questão das várias Américas. Por quê? Porque a gente vai identificar que a questão deixa eu lembrar aqui. Sim, a gente vai lembrar o quê? Que a questão da colonização vai depender se for uma colonização de exploração, se for uma colonização de povoamento. Quando a gente fala de uma colonização de exploração, é justamente, vamos dizer, o que o Brasil sofreu. Por quê? Porque os índios foram explorados, os índios foram retirados, a tentativa de retirada de toda a sua cultura, foi imposta uma outra cultura, então a gente sabe tudo isso que foi uma questão, foi uma colonização de exploração, porque depois o território brasileiro foi muito explorado, toda a riqueza ia para a sua metrópole, então a gente já sabe disso. E a de povoamento, que também teve um pouco aqui no Brasil, porque Portugal precisou trazer esse povoamento para que ele não perdesse as terras. Mas o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Para que a gente entenda. É que nessa historinha de colonização explorada ou povoada, se criou, preste atenção, se criou uma ideia de que os países que foram colonizados pelos ingleses, lembra que a gente falou no vídeo anterior das Américas anglo-saxônicas, que tinha a língua inglesa e francesas, que por conta dos seus colonizadores. Pronto. Aí está Estados Unidos, Canadá, os países foram colonizados por esses povos. Então se criou a ideia de que, por conta disso, os países que foram colonizados pelos ingleses eram melhores. Por quê? Porque hoje são os países mais desenvolvidos. E que os países que foram colonizados pelos povos latino-americanos, que foram os portugueses e os ingleses, que colonizou a maior parte desses povos, não foi tão boa. Onde, na verdade, é totalmente o contrário. Por quê? Porque os ingleses e os espanhóis, eles tinham uma organização muito grande, tá? Então, essa organização foi primordial para esse desenvolvimento de colonização, diferente dos ingleses. Então, isso não é verdade, tá bem? Aí, diante disso, é que a gente vai ver essa questão das periféricas, das semiperiféricas e das centrais. A gente sabe que, lógico, nos Estados Unidos e Canadá são os mais envolvidos, mas isso foi a partir de outros fatores. Não por dizer que os ingleses, durante o processo de colonização, foi melhor do que os portugueses e espanhóis, tá bem? Isso a gente vai conseguir identificar, deixa eu só dar uma lida para que vocês entendam melhor. Aqui na página 93, que diz assim: a ideia era fazer acreditar que a colonização da América anglo-saxônica foi mais organizada e planejada do que o dos povos que colonizaram a América Latina, o que não é verdade, tá? Aqui, ó, a prova é que, em pleno século XVII, a América Espanhola já apresentava universidade, bispado, produções literárias e artes de várias gerações, enquanto a costa inglesa, americana do norte, era apenas um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e assoladas pela fome. A realidade da América do Norte tornou-se livre e independente antes da Latina por não ter a importância para a sua metrópole. Bora lá. Então, para que a gente já acabe com isso,
de dizer que os ingleses eles tiveram uma melhor colonização do que os povos que colonizaram a América Latina é mentira. Vocês podem ver que o livro está dizendo claramente que no século XVII a colonização espanhola, os espanhóis já tinham a sua sociedade, a partir que eles colonizaram, já tinha uma sociedade totalmente estruturada, diferente dos ingleses. A questão é que, naquela época, diferente do que era o Brasil para os portugueses, porque o Brasil era importante, a colônia brasileira era importante para a metrópole. Quem era a metrópole? Portugal. Então, o Brasil era importante para Portugal, por quê? Porque ele extraía muita coisa daqui do Brasil. Ele tirava todo o seu sustento. Então, era como se o Brasil fosse a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Porque tudo que era produzido aqui ia para Portugal, entendeu? Então, a diferença principal é justamente essa. Os portugueses e os espanhóis, as colônias que eles colonizaram, os períodos que eles colonizaram, era muito importante para a metrópole, tá? Porque tudo que era produzido ali ia para a metrópole, tá bem? Diferente dos Estados Unidos. Como eles não eram importantes para a metrópole, para os ingleses que foram lá e colonizaram o seu território, como eles não eram importantes, não era retirado o maior sustento não era retirado daquela terra que foi colonizada, eles conseguiram ter uma independência mais rápida do que o Brasil, por exemplo. Então eles conseguiram ser independentes, ser livres mais rápido, eles conseguiram desenvolver mais rápido do que o Brasil, no caso, que teve anos e anos, né, de exploração, enfim, entendeu? Então, o principal motivo é justamente isso. E dentro disso é que a gente vai ver os países centrais, periféricos e semiperiféricos. Brasil, México, Argentina são países semiperiféricos, então eles não estão nesse processo nesse processo, vamos dizer assim, de colonização das Américas, porque tem essa separação. Então, como o Brasil está num processo, não é mais um processo maior de desenvolvimento, ele não está nesse processo da questão das Américas de dificuldade, vamos dizer assim, está num outro processo. E os centrais, que a gente já sabe que Estados Unidos, Canadá, como os outros, são os países ricos e desenvolvidos, tá bem? Então, para que vocês entendam um pouquinho, eu vou pegar mais um trecho do livro que diz assim, deixa eu ver. Pose principal nesse sentido que os países da América são diferentes em seus diversos níveis de desenvolvimento econômico. Por exemplo, como eu falei, Estados Unidos e Canadá são os países os países centrais. Compõe a América Latina. São os ricos e desenvolvidos. Aí da América Latina são subdesenvolvidos e periféricos, com exceção de México, Brasil, Chile e Argentina. Então, os outros países, fora esses que eu falei, que estão num desenvolvimento maior, eles são semi-periféricos. Então, ainda tem muita dificuldade na questão do desenvolvimento, na questão da tecnologia, né? E fora isso, o Brasil, o Chile, o México e a Argentina conseguiram desenvolver um pouco mais. E conseguiu também ter conseguiu ter um ponto importante dentro da visão mundial, tá? Então eles conseguiram desenvolver, eles conseguem ter uma comunicação boa com os países centrais, com os países ricos. Isso a gente viu no outro capítulo quando a gente falava sobre países centrais e periféricos. Então isso dentro da América Latina é muito forte, né? Porque dentro dos países que se tem, ainda está nessa divisão de países semi-periféricos e os países periféricos, tá bem? E, como falei, a gente entendeu um pouquinho por que essa colonização explorada e povoada e quebrar esse mito de dizer que os ingleses tiveram uma boa colonização, melhores do que os portugueses e espanhóis, e por isso que os países que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis não são desenvolvidos. Não é verdade, como a gente viu hoje. Isso não é verdade. Teve outro fator, e o fator justamente de não ser o centro, não ser um ponto importante para a sua metrópole, foi com que fez com que os Estados Unidos eles se tornassem livres mais rapidamente e com isso conseguiram se desenvolver, tá bem? Então, o principal ponto que eu queria que vocês entendessem hoje é justamente esse, né? Entender essa questão das Américas, tá? Essa divisão, né, de semi-periférico e periférico, e essa questão da colonização. Por isso que a América Latina ela tem essa divisão, essa diferenciação, tá bem?
Então, ou esses também, junto a isso, qualquer dúvida, vocês podem falar que a gente vai tendo da melhor forma possível, tá bem? Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar mais das condições naturais climáticas da América Latina, tá? Tchau, tchau, até a próxima.